Furtado, sempre, e da professora Rosa também, do Márcio, sempre estão me acompanhando durante décadas. E nas minhas aulas, os alunos e alunas, eles notam que em determinado momento, eu até me emociono, porque é o momento de pensar o Brasil, de pensar a nação e os desafios. E, evidentemente, isso é Celso Furtado. Isso é um conjunto de pensadores, do qual o Furtado fez parte no século XX, que pensavam a nação e os seus problemas, e como superar esses problemas, e como superar o atraso, como superar o subdesenvolvimento. Essas questões, ainda que elas sejam atualizadas, ainda que elas sejam novas, muitas até nem são novas, a desigualdade, a pobreza, os problemas fiscais, cambiais, entre outros, eles continuam presentes na realidade brasileira. Então, nesse momento, eu me emociono até na aula, tá? Não sabem isso. E isso é Furtado, porque é uma influência forte de pensar a nação e como que eu, como intelectual, posso contribuir com isso. Essa é uma das questões que eu chamaria a atenção na minha formação, que é Celso Furtado, mas eu acho que essa visão eclética que Furtado tinha de juntar de maneira brilhante, não como miscelânea, vários autores e escolas. Então, ele, evidentemente, tem uma marca keynesiana forte em vários trabalhos, mas tem também os autores clássicos, uma leitura, tem um diálogo. Ele não é marxista, mas ele tem um diálogo com a literatura marxista em vários pontos, podemos voltar a isso. E algo que é muito importante, ele discute a essência das coisas. Então, a Formação Econômica do Brasil, por exemplo, é um livro que ele não tem muitos números, ele não tem nomes de quem descobriu o Brasil, qual foi o governador X ou Y. Ele está preocupado de entender a essência do processo de desenvolvimento da formação econômica brasileira e quais os problemas desta estrutura que vai se formando. E ele não está discutindo a história pela história, ou essa formação pela formação. Ele está tentando entender o que ficou de lá que permanece aqui. Então, isso é muito importante. São as questões da chamada estrutura. Ele é um intelectual estruturalista. Então, isso tudo é muito forte na minha formação. Eu acho que muito do legado do Furtado vai perpetuar. Bom, o nome do principal livro dele é o nome de uma disciplina, tamanha a importância de Celso Furtado nas nossas vidas. Muito bem, obrigado, professor Jefferson. Passo então ao Márcio. A mesma questão, Márcio, em que medida o Furtado impactou a sua vida aí, como homem público e intelectual? De imediato, quero saudar a todos que estão nos acompanhando por mais essa oportunidade da TVPT. Parabenizar você, Marcelo, e os demais organizadores deste livro, que é, de certa maneira, um sopro de esperança num momento difícil que estamos vivendo no Brasil, né? Diante de um governo de extrema-direita, diante de uma pandemia sem coordenação, sem enfrentamento decente. E dizer, obviamente, também da alegria de poder estar compartilhando esse diálogo ao vivo com quem admiro muito, a professora Rosa Marques e também o companheiro Jefferson, são referências importantes aí do pensamento brasileiro atual. Eu considero Celso Furtado entre os principais personagens do Brasil do século XX. Ele faz parte de uma geração que, de certa maneira, junto com Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Caio Prado,
grandes pensadores que, de certa maneira, lutaram contra o atraso no Brasil. O problema do atraso, o problema do subdesenvolvimento, né? Ele, nesse sentido, um progressista, a tentativa de transformar o trágico passado do país. E, para mim, eu tenho duas referências que me marcaram da oportunidade de um diálogo, contato com o Celso Furtado, e justamente percebendo nele a angústia, a luta contra o atraso que representou as opções dos governos brasileiros em termos de recessão. Então, vou lembrar 2 anos, de 1982 e de 1992, que foram anos que nós, infelizmente, convivemos com recessão. Então, em 1982, eu estava em Porto Alegre, fazendo a Faculdade de Economia, e nós ajudamos lá dentro do Centro Acadêmicos, junto com outras instituições, a um evento, um encontro na Assembleia Legislativa do Estado, e viabilizamos a vinda do Celso Furtado. 1982 também foi um ano eleitoral, né? E Celso Furtado aproveitou para lançar o livro dele chamado Não à Recessão, né? É uma voz que surgiu ali contra a recessão, porque, de fato, a recessão significa o enfraquecimento dos trabalhadores, a pior da condição de vida, emprego e assim por diante. Então, isso me marcou muito, nesse primeiro momento, a defesa dele com relação à questão do crescimento, da luta pelo atraso e o quanto de atraso representa uma recessão para uma sociedade, mas especialmente aos trabalhadores, né? E o envolvimento, a preocupação dele, naquele momento, lá em 82, para a formação de uma frente de oposição, porque via a possibilidade do regime militar, na época, se reproduzir nas candidaturas de vários governadores. Lamentavelmente, lá em Porto Alegre, inclusive o PDS, que é a reprodução da Arena, terminou vencendo as eleições. O segundo momento é 1992, isso já é em Paris, estou fazendo os créditos estava fazendo a pesquisa do meu doutoramento e frequentava a Escola de Altos Estudos, onde o Celso comparecia, e aí me lembro de uma certa ocasião, nós estamos falando de 92 ainda, é uma recessão no Brasil, já com o governo Collor, né, que é também uma continuidade do regime militar, não é? É alguém que veio da Arena, não vamos esquecer disso, mas ele optou pela recessão também, e Celso faz, então, ali uma fala, olhando do Brasil, a situação do Brasil, e tem uma pergunta de um colega nosso, de um amigo, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que estava naquele momento, e pergunta: Celso, quais são as saídas para o Brasil? E aí eu entendi assim, a postura humilde do Celso, dizendo o seguinte: olha, eu faço parte de uma geração que lutou pelo Brasil, nós tivemos alguns ganhos, perdas, fomos derrotados em alguns momentos, mas entendo que esse momento, final do século XX, esse é um espaço das novas gerações assumirem o Brasil em termos de pensamento, em termos de ações. Me pareceu muito importante, na medida que ele indicava que sabia envelhecer, não é? E o protagonismo era repassado aos jovens economistas, aos jovens pensadores. Então, para mim, foi uma marca bastante importante de referência de Celso Furtado, entre tantas outras que já foram aqui mencionadas pelos professores Jefferson e Rosa. Muito bem, agradeço, Márcio. Queria lembrar aos internautas, aos que nos acompanham, que o livro está disponível no site da Fundação Perseu Abramo, ainda na forma digital até esse momento, por conta dos problemas da pandemia. A publicação impressa está um pouco atrasada, deve chegar, está disponível para venda nos próximos 15, 20 dias. O livro é uma publicação da editora Expressão Popular e contou com a estimável, louvável colaboração do Rogério Chaves, editor aqui da Fundação Perseu Abramo, que organizou toda a produção do livro, e o livro está realmente muito bonito. Ficou muito maior, inclusive, do que a gente supunha. Pensava num livro de 200 páginas, está com quase 400 páginas, um belíssimo livro. E aproveito, então, para mencionar, na contracapa do livro, nós reproduzimos um trecho da professora Maria da Conceição Tavares, onde ela menciona uma frase do Celso Furtado que eu acho que é muito forte e instigante. Dizia o Celso Furtado em 1999. Em 1999, nós vivíamos uma crise brava aqui no Brasil, no segundo governo Fernando Henrique, desvalorização cambial, um momento de pré-pandemia. E
Naquela ocasião, Furtado então disse o seguinte: nunca foi tão grande a distância entre o que fomos, entre o que somos e o que poderíamos ter sido, né? Que nós, enfim, se referia aos descaminhos da sociedade brasileira. Eu aproveito essa frase do Furtado, então, para perguntar para vocês, essa reflexão do Furtado em 99 é ainda válida hoje ou ela é ainda mais grave à luz do que aconteceu nos últimos anos? A diferença entre o que somos e o que poderíamos ter sido é ainda algo mais relevante na década de 2020? Eu queria saber de vocês o que vocês pensam disso. Vamos inverter a ordem aqui, talvez agora começando pelo Márcio. Pode ser, Márcio? Perfeitamente. A frase é estupenda porque dá essa dimensão da dinâmica, não é? Entre o sonho, a esperança, a utopia de acreditar que o futuro pode ser melhor que o presente e, sobretudo, em relação ao passado. Nesse sentido, inclusive, é importante frisar a contribuição do Celso, a inovadora contribuição que ele deu no embate acerca da percepção do que se tratava do atraso, né, do Brasil aí durante a Primeira República, a República Velha, e como, na verdade, a meu modo de ver, pelo menos o diagnóstico que era das elites oligárquicas e da virada do século XIX para o século XX está praticamente adequada a uma visão, a percepção sobre o atraso brasileiro nas elites dirigentes atuais do Brasil. Né? Simplifico dizendo que até, basicamente, os anos 30, 40, a visão que se tinha do Brasil, a visão, digamos, da elite dirigente, é que o Brasil era um país atrasado, mas as razões do seu atraso eram razões temporais, ou seja, o Brasil tinha começado tardiamente a opção pelo capitalismo, mas, na verdade, nós estávamos no rumo, né, de cumprir etapas do capitalismo até nos transformarmos num país desenvolvido. Então, era uma questão de aguardar o tempo, uma vez que havia aí uma diferencial temporal. E, ao mesmo tempo, a razão do atraso não era apenas temporal, mas também racial. O fato do Brasil ser um país miscigenado, uma forte presença de negros, não é? Isso entendido, infelizmente, pelo que havia de conhecimento, reproduzindo o entendimento de que os negros, os miscigenados, constituíam, né, um segmento inferior. Portanto, as razões do atraso eram dadas por essa percepção. E Celso Furtado foi um dos inovadores, junto com outros, não é, para chamar a atenção que esse era um diagnóstico completamente equivocado. Ou seja, a teoria do subdesenvolvimento é uma demonstração de que nós jamais chegaremos apenas pelo passar do tempo a uma situação de desenvolvimento. Não é uma etapa, é uma condição, na verdade, imposta pela forma com que o Brasil se encontrava inserido na divisão internacional do trabalho. Portanto, se nós quiséssemos ser um país desenvolvido, e seria possível, seria absolutamente fundamental alterar a presença do Brasil na divisão internacional do trabalho. Embora ele não tenha falado sobre a questão racial, é um tema talvez mais presente quando foi ministro da Cultura, eu não tenho dúvida que ele se engajava na perspectiva, talvez, de Gilberto, que nos trouxe a riqueza da miscigenação, a importância da contribuição dos negros, na verdade, na construção de um país, né, dos trópicos, de um desenvolvimento diferente do norte. Então, essa é uma questão muito importante que tem a ver com a perspectiva de que o desenvolvimento ele pode ser construído, mas ele não virá naturalmente e não é resultado do tipo da composição populacional. Corto e venho para o diagnóstico agora das elites dirigentes que nós temos hoje. O diagnóstico simplificado, evidentemente, diz respeito ao fato, não é, de que nós estamos vivendo esse quadro difícil por conta de um Estado improdutivo, Estado corrupto, Estado gastador, não é? E que, portanto, a saída da situação atual é reduzir os gastos públicos. Mas que gastos? Os gastos que vão para a elite branca do mercado financeiro ou os gastos que vão para a maior parte da população empobrecida e geralmente negra ou miscigenada que está na pirâmide social? Não é? O que nós temos visto no período recente é justamente o corte na base da pirâmide social. Foi o corte relativo à reforma da Previdência, da reforma trabalhista, a emenda 95,
não é? Ou seja, são demonstrações, ao meu modo de ver, que, de certa maneira, une a percepção do atraso que nós temos hoje àquela elite do final do século XIX. Obrigado, Márcio. Professor Jefferson, passo para você, então, a mesma provocação. Esta frase do Furtado, ela perdeu sentido do final do século XX para cá, ou ela é ainda mais verdadeira nos dias de hoje? É bastante oportuna, adequada à reflexão de Furtado. É possível várias leituras dela, né? Nós somos fruto de um processo histórico, diria Furtado, e os fatores estruturais pesam. E eu concordo integralmente com o professor Márcio, quando ele chama a atenção para o conceito de subdesenvolvimento em Furtado. Não era simplesmente uma etapa que antecede ao desenvolvimento, conforme poderia estar em alguns textos. Não, o processo de subdesenvolvimento dos países subdesenvolvidos fazia parte de um sistema de relações com os países desenvolvidos, e um sistema que gerava dependência e desigualdade. Gera, inclusive, hoje, dependência e desigualdade. Então, é preciso ver como sistema, né, diria Furtado. E, mais do que isso, é preciso superar essa situação. E, no século XX, a geração de Furtado tomou isso como sinônimo de industrialização. Foi a luta pela industrialização brasileira. A industrialização pela industrialização, não. Muitos dizem isso, mas, na verdade, o Furtado está pensando que a industrialização pode ajudar a trazer e aprofundar o progresso técnico, como ele dizia, progresso técnico, desenvolvimento tecnológico, fazer com que o país tivesse uma dinâmica autônoma, própria, como os economistas chamam de endógena, e, o mais importante, reduzir as desigualdades. Desenvolvimento do Furtado é redução de desigualdades. Também isso pouco se fala no debate econômico. Não existe país desenvolvido para ser Furtado se esse país não for minimamente homogêneo e igualitário. E, nesse sentido, ele vai ter uma decepção nos anos 60 e 70, e depois ele vai perceber que a industrialização, por si só, ela não leva ao desenvolvimento. Inclusive, a industrialização brasileira, pós-60, depois do golpe em especial, foi uma industrialização excludente. E algumas teses de Furtado, inclusive, como da tendência de estagnação, foram refutadas, porque o Brasil acumulou muito, cresceu muito, aprofundando os índices de desigualdade. Isso gerou, na geração de Furtado, uma decepção grande. E depois ele vai perceber o início, e hoje nós estamos vendo, que mais grave ainda é que aquilo que nós construímos e que não nos levou ao desenvolvimento, que é essa indústria, hoje tende a desaparecer com o processo de reprimarização. Então, voltamos, de alguma maneira, ao início do século XX. Estamos voltando ao início do século XX. Então, se a industrialização não resolveu, o que nós estamos passando pode agravar ainda mais. Acho que Furtado concordaria comigo sobre isso. Então, essas questões estruturais, elas são desafios para as novas gerações. Eu concordo quando o Márcio falou da juventude assumir o seu papel. Nós temos muitos alunos e alunas nos assistindo. É o momento deles tomarem os desafios da sociedade brasileira e, evidentemente, se inspirar em Furtado, né? Pensando como podemos ir além
do que já fomos, né? Então, é isso. Obrigado, professor Jefferson. Professora Rosa Maria Marques, nunca foi tão grande a diferença entre o que somos e o que poderíamos ter sido? É válida essa afirmação hoje? Então, eu vou tentar me ater à sua pergunta, porque, inclusive, quando o Márcio começou a responder, ele, na verdade, colocou um pouquinho diferente. Ele falou em relação ao futuro, ou seja, a visão otimista do Márcio, ela se manifestou. E eu acho que na frase que o Furtado, essa frase, estava mostrando, na verdade, aquilo que o Jefferson falou, né, que a literatura comenta, que há uma certa desilusão ao final na obra do Furtado. Ou seja, ele se dá conta de uma série de coisas, aquela visão de que o meio era a industrialização, que bastava introduzir tecnologias modernas e que, para aí, eu teria ganhos de produtividade, de renda, e estaria tudo resolvido, né? Ele vai superando a partir da realidade que ele está vislumbrando. E essa frase, nós estamos já em plena globalização e financiarização da economia mundial. E ele diz com muita clareza que a possibilidade da articulação e a construção de uma nação tinha se esfriado. Por quê? Porque as forças desarticuladoras, para ele, eram as multinacionais, que ele chamava de transnacionais, né? E os grupos financeiros. Então, no período final da sua obra e de sua vida, ele está se dando conta que existem forças avassaladoras no plano internacional que estão cerceando a possibilidade, se mantido o status quo, né, a possibilidade de uma nação realmente se constituir enquanto nação do jeito que o Jefferson aqui colocou. Não bastava industrializar, não, teria que ser um desenvolvimento inclusivo. E o que se viu, não só na ditadura militar, mas depois, né, é um aprofundamento dos graus de desigualdade. A gente tem, durante todo esse período, um que outro momento de melhora, sem dúvida nenhuma, porque políticas foram feitas nesse sentido, mas logo depois volta. E por quê? Porque nós temos, na verdade, uma elite que não é, em absoluto, e nunca foi comprometida com o desenvolvimento no sentido que nós entendemos de desenvolvimento da nação, né? Essa elite ela está absolutamente vinculada aos interesses internacionais, e daí vai a segunda parte que o Márcio falou, que era também a sua questão, né, Marcelo? De que, no momento em que nós estamos vivendo, fica absolutamente patente aquilo que se vislumbrava no período anterior já. Porque, veja, a colocação, o ordenamento do Brasil às forças internacionais não começou de hoje, começou antes, teve um interregno e volta com toda a força. Só que agora, ao voltar com toda a força, fica absolutamente desnudado. Nós falamos da emenda constitucional 95, a tal da emenda do teto, mas vamos dizer o que se trata. Se trata simplesmente de você congelar o orçamento federal por 20 anos. Para quê? Também não adianta dizer que é 20 anos. E outra coisa, isso é inédito no mundo. Vários países fizeram medidas no sentido de controlar o avanço do déficit público, mas nada dessa natureza. Primeiro, nunca foi por tanto tempo. Segundo, nunca incluiu as políticas sociais como congeladas. E terceiro, e não deixaram de fora os juros da dívida. Ou seja, nessa emenda constitucional que vai determinar o rumo de 17, de 18, 19 e de 20, que nós já estamos há 3 anos com vigência dessa emenda constitucional, né? Na verdade, nós colocamos a nação a serviço do capital internacional financeiro, que está
desculpa, que está absolutamente ligado aos interesses do grande capital nacional, se é que eu posso dizer que existe capital nacional. Está me dando um ataque de tosse, desculpe. Mas, olha, em resumo é o seguinte, ele estava dizendo, chocado, né, entre o que estava havendo e o que poderia ter sido. Então, vamos trazer para o futuro. Para a gente mudar o futuro, nós temos que mudar completamente as relações internas nesse país e as relações deste país com o resto do mundo, né? Nós não podemos ficar na mão das elites mancomunadas com o capital internacional financeiro. Eu falo do financeiro porque ele é o dominante hoje, né? Não quer dizer que as transnacionais, que os outros setores não estejam vinculados. A gente só faz a separação do financeiro, do industrial, do comercial, em termos didáticos, porque eles estão absolutamente interligados. Então, concluindo, a desilusão que ele vislumbrava nos aponta no sentido da necessidade do rompimento. Só rompendo e colocando o desenvolvimento a serviço da nação, entendida a nação como o povo brasileiro, é que nós podemos alterar. Muito bem, agradeço. Tá legal. Agradeço muito a professora. E agora, no nosso terceiro bloco de perguntas, vou aproveitar e tomar de empréstimo a provocação que está no nosso livro também, que os combates do Celso Furtado em relação ao tema regional, né? A igualdade regional. Ele que um paraibano que viveu numa cidade do interior do semiárido, lutou muito pelo melhor desenvolvimento regional do país, mais igualitário. E vale muito lembrar, inclusive tem uma entrevista do Mário Teodoro, feita com Celso Furtado em 1996, a gente reproduziu essa entrevista no livro, onde o Furtado conta um pouco da história da sua contribuição para a fundação, né, da Sudene, pelo governo JK, e, na verdade, é muito interessante o relato do Celso Furtado, porque ele diz como ele trabalhava no BNDES, tinha recém sido convidado para assumir uma diretoria do Nordeste no BNDES, uma coisa inusitada, Roberto Campos que lhe ofereceu esse cargo para que ele desenvolvesse um projeto para o Nordeste. Ele, em 3 meses, desenhou um projeto, entregou isso para o governo JK, não assumiu a autoria para que a proposta fosse aceita sem maiores problemas. Ele entregou o projeto como se fosse de um coletivo, de um grupo de pesquisa, do grupo executivo que tratava da questão do Nordeste. O projeto foi aceito e ele vira superintendente da Sudene, e a Sudene é uma experiência muito exitosa, enfrentou diversos problemas ao longo dos anos, na sua execução, mas como uma concepção, inclusive muito democrática, com um enraizamento institucional entre diferentes forças políticas. Ela tinha uma certa autonomia em relação... a Sudene era quase um ministério, né? Em relação ao governo federal, quer dizer, ela tinha um orçamento próprio. E Furtado, então, foi muito importante nessa discussão, vamos dizer assim, é o pai do regionalismo brasileiro. Claro, tivemos outros já que discutiam antes, mas Furtado deu muita ênfase a esse assunto. Então, eu queria um pouco aproveitar esse terceiro bloco para pensarmos a contribuição do Celso Furtado para esse debate regional, né? Tão importante e ainda seguimos muitíssimo atrasados no que tange ao melhor desenvolvimento mais igualitário entre as diferentes regiões do país. Então, para variar um pouco aqui, então começo com o Jefferson, por favor. A palavra é sua. Então nós dissemos que Furtado pensa o desenvolvimento brasileiro, a nação brasileira, e a necessidade do seu atraso. E, para isso, evidentemente, ele considera o conjunto de desigualdades. E uma das desigualdades marcantes dessa nossa estrutura é a desigualdade regional.
E, na obra dele, ele vai, na principal obra dele aqui, a Formação Econômica, publicada em 59, é interessante que ele vai mostrando como que a nação vai se estruturando também regionalmente, né? Então, começa ali na economia açucareira, no núcleo do Nordeste, e depois na economia mineira, aí a presença aí do Sul já como fornecedora, né, de alimentos e animais. Ele faz uma reflexão também de como que a região amazônica vai se integrando nesse processo de todas as dificuldades, e ele vai refletindo como que isso vai se integrando pouco a pouco aos grupos dinâmicos de cada momento, e como que isso também deixa rastros de dificuldades dada a formação histórica. Então, por exemplo, o sucesso da economia açucareira ali no século XVI, XVII, levou a letargia de parte do Nordeste. Então, ele vai dizer, olha, isso é um processo histórico, então eu vou entender o que aconteceu, por exemplo, no meu Nordeste, tá certo? E tem a ver com os conjuntos de transformações econômicas que eu estou mostrando aqui. Então, é bem interessante como isso se dá na obra de Furtado. Bom, ele vai ser um homem público, buscando superar esses atrasos. Nós já falamos aqui do papel dele da Sudene. Eu destacaria, entre as muitas contribuições, a importância do planejamento, que é muito forte no homem público Furtado, e também no planejamento regional. Isso é muito relevante. E como esse planejamento regional tem que estar ligado a um planejamento, a um plano nacional de desenvolvimento. Então, se nós estamos falando do desenvolvimento de regiões atrasadas, esses planos regionais têm que estar integrados a um plano nacional de desenvolvimento. Muito ao contrário da guerra fiscal, que nós verificamos e ainda na década de 90, que de alguma maneira persiste. Então, isso vale a pena destacar na obra do Furtado. Eu diria que ele, no último livro dele, 2002, Em Busca de um Novo Modelo, essas questões ele retoma com a sua perspectiva histórico-estrutural, isso continua em Furtado, mas ele tem um livro mais aberto, né? Ele tá recolocando as questões de como que o Brasil deveria buscar um novo modelo. Evidentemente, a questão regional é uma dessas questões, e ele discute, por exemplo, a importância de discutir o sistema do papel do Estado, a questão da poupança interna e a própria questão tributária que hoje nós estamos discutindo. Ele recoloca em aberto nessa sua última obra, né? Que é Em Busca de um Novo Modelo. Vale a pena aqueles que têm interesse darem uma lida no momento que ele está mais... ele tem o pessimismo, mas ele está disposto a abrir o futuro numa discussão aí com as novas gerações, sem desconsiderar todo o aprendizado e o legado dele. Alô? Oi. Perdão. Então, professora Rosa Marques, passo a mesma questão. A contribuição do Celso Furtado para a reflexão do pensamento regional no Brasil, do tema do desenvolvimento regional. Bom, espero que eu não tenha outro ataque de tosse aqui. Mas, olha, eu estou baixando, desculpa, eu estou baixando aqui, eu estou com um problema de instabilidade da rede, vou tirar o vídeo, mas estou aqui. Tá bom.
quem conta em detalhes, né, a participação do Furtado, ou seja, o processo de criação da Sudene, a atuação dele, é a Tânia Bacelar. Eu até tinha sugerido que ela fosse convidada para essa atividade de hoje, mas parece que ela não pôde, né? Agora, veja, a discussão, a preocupação dele em relação à desigualdade regional, ela está ligada necessariamente àquela primeira abordagem dele, né? Quando ele pensa que, na medida em que o Brasil começa o processo de industrialização, a industrialização está ocorrendo mais para o centro-oeste aqui do país, né? O sudeste, que eu chamaria hoje, e que as diferenças regionais só iriam se acentuar. Por que eu estou falando isso? Porque nesse período ele estava impregnado da ideia de que o desenvolvimento necessariamente ocorria via industrialização. Então, se tratava de levar a indústria para o Nordeste, né? E isso é uma questão que a gente tem que discutir, né? Se isso está correto ou não está correto. Outra coisa é que o Nordeste de hoje é completamente distinto do Nordeste de quando ele estava analisando, né? Agora, de qualquer forma, o interessante é a atitude que ele pensa em relação ao Estado, que qualquer processo, tivesse ele certo ou não, teria que ser, tal como o Jefferson falou, realizado mediante um planejamento e pela mão do Estado. Ou seja, se deixado as forças normais do mercado, por que haveria investimentos lá no Nordeste e não investimentos aonde eles já estavam correndo aqui para baixo, né? Então, isso é interessante. Em geral, o pessoal não fala, mas uma faceta do Furtado que tem que ser levantada é essa de ele achar que o Estado ele é presente nas ações, né, de uma nação. Ele pode indicar os caminhos, tem que estar presente, tá? Agora, a questão regional, eu insisto, ele vinculava à indústria, né? Então, eu não posso, um país territorial como o nosso, porque a gente fala do Nordeste, mas e como é que fica a região norte do país atualmente, em 2020? Né? Inclusive, como é que nós tratamos a questão da Amazônia nessa brincadeira toda? Entendemos que tem que industrializar todo o país? É por aí a alternativa que se coloca? Tá? Acho que aí havia um equívoco na compreensão. Equívoco que depois ele mesmo vai entender, né, que a própria industrialização, na medida em que a técnica, a ciência não é neutra, não necessariamente vai nos conduzir a um desenvolvimento, inclusive na sua relação com a natureza, né? Porque é interessante isso. Nos últimos escritos do Furtado, a gente encontra reflexões não só sobre o processo de mundialização do capital, mas também em relação ao próprio meio ambiente. Eu sei que tem um dos blocos que você tinha mencionado, né, de falar em relação à cultura, mas está vinculado à questão do meio ambiente, né? O consumismo desenfreado implica, na verdade, você espoliar a natureza. Muito bem lembrado, professora. Celso Furtado muito antes desse tema do esgotamento do meio ambiente pela sociedade de consumo. Foi um precursor desse debate, né? Numa época em que ninguém falava nisso, ou muito pouca gente falava nisso. Isso atualizou muito a reflexão dele para os dias de hoje. Márcio, por favor, essa questão regional, como é que você vê isso? Eu considero a contribuição do Celso estupenda em relação ao tema regional, né? Porque ela não apenas é corajosa para aquele tempo, como também inovadora, né? Vamos lembrar que até a década de 1950, no Brasil, a imagem do Nordeste era praticamente aquela que derivava do livro de Euclides da Cunha, né? Ou seja,
o Nordeste vinculado ao fanatismo religioso, o Padre Cícero, ao cangaço, às oligarquias regionais. E Celso Furtado, num esforço teórico magnífico do seu livro Formação Econômica do Brasil, ele vai, na verdade, ali descrevendo, interpretando essa visão dos ciclos econômicos, né? Olhando a história, ele vai à história, toma a história como um entendimento e, de certa maneira, percebe que a industrialização poderia se constituir também na forma de um ciclo, embora endógeno e não exógeno, como foram os ciclos anteriores, né, de relação com o exterior, mas a industrialização, da forma com que ela estava sendo constituída, que, de certa maneira, é um resultado do Acordo de 1932, né, que São Paulo é derrotado em 32, mas para entregar as armas desde que a economia ficasse em São Paulo. Então, me parece corajosa a visão dele, porque amparada na história, ele vai revelar, de certa maneira, que, mantida do jeito que está a industrialização, seria, na verdade, mais uma vez, a reprodução do passado, em que um espaço do território é que concentraria a maior parte do excedente econômico. Então, nesse sentido, me parece, uma visão, uma contribuição, não é, que muda a percepção do tema regional no Brasil e, obviamente, ele na verdade, traz como forma de intervenção o planejamento. Né? Outra questão importante que vem do Getúlio, né? Ele, inclusive, 5 anos depois de ter criado o DASP, assim que ele volta, antes de ir, inclusive, para a questão mais como militar, ele faz o concurso para o DASP, em 48, se não falha a memória, depois da vinda da França, ter concluído o seu curso, e em 49 ele vai para a CEPAL. Né? Mas ele é, de certa maneira, um homem público, um servidor público. Tem uma passagem que Francisco de Oliveira revela, inclusive, porque também Chico de Oliveira, trabalhou com o Furtado na constituição da SUDENE, e aí uma demonstração do quanto esse servidor público, nós quase não temos mais um servidor público que foi o Celso Furtado, nesse período aí dos anos 50, final dos 50, 60, um servidor extremamente austero do ponto de vista do gasto. Não é? Ele chegava a ficar em hotéis onde estava para o seu trabalho, junto com o Chico, ficavam no mesmo quarto para não comprometer recurso público. É uma demonstração, me parece importante de lembrar, quando hoje nós temos um certo privilégio, digamos assim, em uso do recurso para uma elite, não é, que tem uma série de ofertas que, de certa maneira, distanciam-se daquela perspectiva de um homem público, um homem austero, severo, no que diz respeito ao uso do recurso público. Muito bem, agradeço muito, Márcio. E aproveito essa sua fala para lembrar, então, e chegamos ao nosso último bloco de questões, para lembrar a trajetória do Celso Furtado como homem público, né? E ele dizia muito claramente, né, que não faz sentido uma reflexão teórica, uma discussão acadêmica, que não tenha realização prática, que a ação humana, a ação dos intelectuais como utilizando a reflexão para transformar o mundo, essa era a forma que ele entendia o papel dele e o papel dos intelectuais de um modo geral. Quer dizer, ele dava muito valor a essa ação, essa capacidade de intervenção. E vale lembrar que ele teve, né, ele começou a carreira no DASP, né, foi funcionário do DASP lá, ainda muito jovem, saindo da Faculdade de Direito. Depois foi funcionário da CEPAL, um órgão da ONU, né, responsável pela reflexão econômica na América Latina, teve uma contribuição muito grande na CEPAL. Depois foi para o BNDES, para a SUDENE, mais tarde, no governo Jango, foi ministro do Planejamento e voltou na redemocratização no governo Sarney, ali no início, como ministro da Cultura. Então, isso mostra a amplitude, né, a envergadura do pensador Celso Furtado e do homem público, homem de ação Celso Furtado. Esse último bloco, eu peço, vou passar a palavra para vocês, já nós estamos completando aqui 1 hora, já para fazerem as suas considerações finais, mas considerando ainda essa última passagem do Furtado pelo Ministério da Cultura, quer dizer, na medida do possível, se vocês
puderem fazer alguma reflexão sobre isso, né? A importância do pensamento, ou da dimensão cultural no pensamento do Celso Furtado, né? Então, agora, por favor, começamos novamente com a professora Rosa Marques, suas considerações finais e uma reflexão sobre esse tema da cultura, da criatividade, que faziam parte da concepção de desenvolvimento pela qual Celso Furtado tanto lutava. Professora. Bom, primeiro eu quero deixar claro, né, repetir a importância do Celso Furtado. Na minha primeira fala, eu disse que o peso dele em relação à minha formação se dava por 3 aspectos, né? Não necessariamente, não comecei com a evolução do pensamento dele, né? O seu pensamento, eu digo, enquanto um homem público, enquanto um homem do seu tempo, um homem que não se furtava a intervir, a contribuir para resolver os problemas, né, da nação, ou seja, que não se encastelava num saber e simplesmente se colocava, como a gente diz a expressão, com a mão na massa, né? Os exemplos que vocês trouxeram agora, que o Márcio falou, né, de ficar dividindo quarto com o Chico de Oliveira, é muito típico, né, disso. Eu não sei se eu seria assim tão... Não são todos os servidores que têm uma atitude gastadora, não se preocupando com os recursos públicos, porque a gente ainda tem muito servidor muito bom, viu? Eu acho que tem que tirar o chapéu para alguns servidores. Bom, eu nunca fui servidora, mas eu sou uma pessoa que admiro muito os servidores. Quando eu vejo a abnegação de alguns servidores no Ministério da Saúde, contra tudo e contra todos, no início da pandemia, é inacreditável o que eles fizeram. Tá? A equipe que estava lá, e que não está mais de passagem, mas alguns servidores estão ainda lá. Tá? Bom, então, que não haja dúvida, as gerações novas têm que aprender não só com os ensinamentos, com o que ele escreveu, mas eu acredito realmente que tem que aprender mais em relação à postura que ele tinha, a postura voltado, dedicado à nação, propor algo para a nação, para resolver os problemas. Tá? Eu não conheço muito a atividade que ele teve enquanto ministro da Cultura. Sei que ele elaborou os incentivos fiscais, coisas que a gente sabe assim por alto, mas não conheço muito. Mas ele se preocupa, num dos livros dele, né, para mostrar como a elite brasileira era uma elite que tinha, em vez de estar voltada para, vamos dizer, a cultura, a formação cultural brasileira, adotava a cultura que era imposta pelos ditames internacionais, né? Aí ele chamava que ela era consumista, individualista, na verdade, utilitarista, né? E que daí decorria uma série de coisas. Ao ser consumista, evidentemente que o nível de poupança é muito baixo, aquela coisa toda. Talvez ele não se desse conta que, na verdade, não... Veja, se tivesse agora em 2020, dar-se-ia conta que não se tratava só da elite pensada enquanto uma elite que tem poder, que pode atuar, que tem uma capacidade de renda alta, que esse tipo de atitude simplesmente permeia o conjunto da população brasileira. Claro que nós encontramos enclaves que isso não acontece, mas veja, isso não decorre a rigor, né, da população ser XYZ ou de se ela ser boa ou ser má. Na verdade, é uma imposição colocada pela lógica capitalista, né, no mundo inteiro. Ser consumista faz parte da lógica do capitalismo, né? Transformar todos em consumistas. Existem pessoas que têm um pouco de esperança que um dos resultados da pandemia seja alterar um pouquinho o padrão de consumo, né? Na medida em que fica muito claro que esse tipo de padrão de consumo ele é absolutamente nefasto, está colocando em risco
o globo, o meio ambiente, em última análise, está colocando em risco a própria espécie humana, né? Mas, então, eu queria dizer o seguinte, aproveitando, então, a preocupação dele em relação ao consumismo, uma das bandeiras que nós temos que ter é abraçar a perspectiva de alterar o padrão de consumo. E, nesse sentido, eu acho, voltando à questão anterior, né, a coisa regional, vamos pensar o regional não só em termos de renda, não só em termos de se tem presença de serviços, de indústria, etc., mas a partir do quê? A partir das suas experiências culturais anteriores, dos seus folclores, o que tem a contribuir. Então, uma da perspectiva de um pessoal que mexe, que se organiza em torno disso, é revitalizar, é fortalecer as alternativas culturais, mas entendido cultural no sentido mais amplo da palavra, não simplesmente uma manifestação de dança, uma manifestação de música, mas os hábitos, os costumes, a maneira de viver. Como nós temos uma parte grande do Brasil que tem uma influência dos povos originários, ou seja, dos indígenas, né? Isso se coloca como uma forma mais forte ainda, né? Se voltar a outras maneiras de se relacionar com o meio ambiente, uma outra maneira de se relacionar com o consumo e, portanto, construir outra moral, outros valores na sociedade brasileira. Muito bem, muito obrigado, professora. Professor Jefferson, por favor, essa mesma problemática aí da cultura e suas considerações finais. Bom, para o Celso Furtado, não seria possível ser um bom economista, uma boa economista, diante dos grandes desafios nacionais, apenas utilizando modelos estáticos, matemáticos ou coisas assim. Eles são importantes, mas é preciso aprofundar o entendimento da sociedade brasileira. Por isso ele foi para a história. Por isso ele como grandes outros autores, recorreram à história. Inclusive, eu separei aqui um trecho do Francisco Iglesias, de 59, que ele fala do texto do Celso Furtado, é bem curioso que ele diz: os historiadores da velha guarda não entendiam Furtado, supondo da economia, enquanto que muitos economistas não o consideravam, pelo menosprezo indevido ao histórico. Eu vejo que o Furtado ele se situa nessa riqueza de se valer da história para poder entender a realidade brasileira. E, ao fazê-lo, ele vê o peso da estrutura econômica e cultural de vários desse processo de formação que estão presentes na realidade de hoje no país. Então, o peso da cultura escravocrata, por exemplo, é gigantesco. E isso é um processo histórico que se reflete, por exemplo, no Brasil, aqui com o que aconteceu, por exemplo, com Marielle, ou o menino lá do Recife, os tantos que morrem aí, como nos Estados Unidos também, um processo histórico com o George Floyd. Então, o peso da cultura escravocrata é muito grande. Nós temos quartinho de empregado no Brasil hoje. É um dos poucos países que ainda preserva. Eu mesmo tenho aqui. Eu comprei a casa pronta, eu tenho um quartinho de empregado. Isso nada mais é do que a história se valendo dentro da minha casa até hoje. A visão patrimonialista da elite é histórica. Ganhos de curto prazo que se fizeram com excedentes altíssimos, desde da cultura da cana, passando pelos outros ciclos históricos tratados pelo Furtado. Tudo isso mostra uma visão de ganhos de curto prazo altíssimos e de péssima distribuição, e assim foi o nosso processo, e é difícil mudar. Um dos momentos marcantes da obra de Furtado, eu volto sempre a essas páginas, é quando ele fala do trabalho, da passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado, e ele mostra, olha,
todos os números já mostravam para a elite brasileira que era melhor ter trabalho assalariado, era mais produtivo, ganhava muito mais dinheiro se eles trouxessem os imigrantes assalariados, colocassem e fosse substituindo a mão de obra escrava, defendendo, inclusive, a abolição da escravatura. Os números mostravam para eles, mas havia na cabeça da elite brasileira algo que vinha de séculos e que se transformou no que ele chamou de hecatombe social, que era, de repente, aquilo que era propriedade sua se traduzia em pó, um conjunto de relações. Aí que eles ganhassem mais dinheiro. Olha só, isso para mim, quando, por exemplo, os governos populares fizeram uma série de reformas nas últimas décadas, o governo Lula, Dilma, que promoveram um conjunto de inserções, essa questão da elite se fez presente, do meu ponto de vista. Ali estava o peso da cultura, porque, apesar dessa elite brasileira, formada pelas camadas de classe média alta, uma elite mais nobre, perceberem que estavam ganhando muito dinheiro, ainda assim, não cabia aquele conjunto de mudanças. Então, quando os governos populares resgatarem os rumos e substituirmos esse desastre que está aí, nós temos que pensar um pouco mais como enfrentar esses desafios culturais intensos, né? Outra questão que está presente, por exemplo, como questão cultural que se reflete no campo econômico, isso está, por exemplo, na última obra dele, ele mostra, olha, o consumo, a propensão a consumir das camadas altas no Brasil é muito alta. A propensão a investir é baixa. Por quê? Porque essa elite reproduz um hábito de consumo de importados, tentando reproduzir os hábitos dos países avançados. E isso é cultural, essa visão nababesca do consumo. Então, como enfrentamos essa questão? Então, a questão cultural é muito presente. Não é possível ser um bom economista ou uma boa economista se nós não juntarmos nas nossas análises os modelos econômicos com uma visão mais ampla, cultural e sociológica da sociedade brasileira. Quero finalizar agradecendo a atenção, chamando a atenção para os jovens. Aliás, hoje, paradoxalmente, a economia está deixando de ser uma ciência de interesse dos jovens. E, para mim, nós vamos retomar os jovens se voltarmos a pensar grande, como fizeram os trabalhos de autores como Celso Furtado, ou seja, colocar grandes desafios e grandes utopias de novo na mensagem, no diálogo com os jovens economistas. E isso se perdeu pouco a pouco. Então, a nossa ciência pode ser substituída por algum software ou algumas outras áreas, porque essas questões que estavam estudadas não estão mais presentes nas nossas formações. Então, agradeço a ter compartilhado esse momento tão rico e prazeroso com os colegas, e me coloco à disposição para as próximas. Muito obrigado, professor. Professor Márcio, por favor, suas considerações finais e essa reflexão, a importância da dimensão cultural no pensamento do Furtado. Muito interessante as contribuições, então, dos professores Rosa e Jefferson, né? Tratando dessa perspectiva mais ampla de Celso Furtado. Você mesmo, ao introduzir essa última parte, chamou a atenção que talvez para o Celso seria uma espécie de masturbação mental haver uma discussão teórica sem consequências práticas. Ele faz parte, certamente, daquela geração que entendia não ser possível separar o intelectual do acadêmico. O que nós tivemos praticamente introduzido aí pelo golpe de 64, né? Uma expansão do ensino superior, né? De universidades de massa, e que, de certa maneira, constituíram aí o reino dos especialistas, né? Os especialistas, que são os acadêmicos,
mas quase nada intelectuais. Na verdade, o acadêmico transformou-se como uma profissão como outra qualquer. E isso, de certa maneira, revela essa perspectiva que nós temos hoje, não é? De contribuições importantes que descrevem a realidade, mas nada mais além disso. Então, Celso Furtado é um homem desse tempo que entender o próprio planejamento, né? A ferramenta do planejamento só justificaria existir a partir de um diagnóstico acerca da realidade tal como ela estava se apresentando para ser mudada. Esse é o papel, digamos assim, daquele que conhece, do conhecedor, do que estuda, do que pesquisa, é mudar a realidade. E percebe-se esta perspectiva de Celso justamente quando ele já está, não é, evoluindo para os seus 66 anos de idade, numa condição relativamente favorável como embaixador na Europa, e aceita o convite para virar ministro, né, de um governo de transição, cujo presidente era alguém nada mais, nada menos que havia sido o presidente, não é, da Arena, o presidente do PDS. Eram os partidos da ditadura, era um movimento, portanto, que ele aceita essa condição. Talvez seria mais excepcional na economia, e nós vamos lembrar que o economista era alguém conservador, o Dornelles, não é, que foi o ministro da Fazenda ali na transição. Então, ele vem de uma forma muito humilde, assumir este papel, o papel de um ministro da Cultura, de um homem, na verdade, que ocupou a elite dirigente do país, a elite administrativa, não é? Alguém que foi ministro várias vezes, não há registro nenhum dele com corrupção, com enriquecimento, um homem sempre austero nesse sentido, né? Um homem comprometido com o Estado, com a nação. Se a gente lembrar no período mais recente, agora da Nova República para cá, inclusive, mas não somente, quantos professores universitários, acadêmicos, né, que viraram ministros da Fazenda, ocuparam cargos importantes e viraram posteriormente, não é, homens ricos, viraram banqueiros. Não é? A roda giratória, a porta giratória que faz com que hoje funcionários de bancos virem ministros da Fazenda, virem presidentes do Banco Central. Ou seja, isso é uma demonstração nesse sentido, não é, que a elite dirigente da administração pública é muito diferente dessa de Celso Furtado, mas não somente Celso Furtado, Inácio Rangel, Jesus Soares, né? Grandes homens da construção do Brasil, não tão distante. Jesus Soares, inclusive, quando faleceu, seus amigos precisaram reunir uma vaquinha, não é, para poder ter condições de enterrá-lo. Esse é o exemplo que me parece importante, vibrante, de nós reconhecermos no nosso passado, não apenas a ideia da repetição, pelo contrário, mas justamente a fonte, né, de compromisso pela mudança, pela transformação. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Agradeço muito a todos. Acho que foi uma conversa muito importante, muito interessante, muito instigadora. Aproveito para convidar os jovens que nos seguem aqui na internet a ler o Celso Furtado, porque, como dizia o professor Jefferson, talvez os jovens estejam mal ressabiados com os economistas, porque os economistas, em geral, hoje são muito especialistas, muito dedicados aos formalismos, escrevem de maneira insuportável, e o Celso Furtado não é dessa cepa. O Celso Furtado era quase um literato, né? A obra do Celso Furtado, inclusive, ao longo da vida, vai ficando cada vez mais gostosa. A Formação Econômica do Brasil ainda é um livro mais duro, mas à medida, as obras mais ao longo dos anos 70, 80, 90, ele escreve de maneira magnífica, usando muito bem as palavras, o português. Então, eu recomendo aos jovens que não tiveram contato que leiam Celso Furtado. Ele não é um economista, é um grande pensador, um grande intérprete do Brasil. E espero que que Celso Furtado continue nos inspirando, não só com suas ideias, mas, como bem dizia o Márcio e os outros também, com a sua ação, com um exemplo de homem público, de engajamento para a construção de uma nação. Acho que essa é a sua principal lição. E, quem sabe, a gente consiga, num próximo encontro, daqui a algum tempo, dizer que aquela frase dele de 1999 finalmente tenha ficado obsoleta, né? Espero que a gente possa caminhar nesse sentido.
Muito bem, agradeço a todos que nos acompanharam e seguimos juntos aí para uma próxima. Até mais. Um abraço a todos.